Você passou por um momento delicado aí, que foi uma questão de saúde, né? Sim. Que também foi um divisor de águas, né? Na sua vida. Como que foi isso? Você achou que isso podia botar um fim na sua carreira profissional, com coquetelaria? Cara, eu vou falar coisas aqui que eu nunca falei pra ninguém, tá? Primeiro assim, pouquíssima gente sabe, mas eu quase morri quando eu nasci. Eu nasci com um buraco, né? Pra ser mais popular, um buraco no pescoço que tinha um respiro do pulmão. Então meu pulmão não carregava oxigênio. Então com 3 meses eu fiz uma cirurgia. Então quase morri. Minha mãe já antes teve uma gravidez e perdeu o filho, né? Então eu já nasci da sobrevivência aí. E... Nasceu em São Mateus também, que ele também já bichou. Mais na fita, irmão. Já é mais um pra somar aí. E, cara, essa fase foi difícil pra mim porque eu tinha acabado de ter um filho. Eu tava numa fase muito legal da minha carreira, começando na indústria. Eu tinha acabado de fazer uma das viagens mais legais da minha vida. Eu era filho único de mãe solteira. Então, assim, quando eu soube, né, a pessoa a médica que me falou, ela falou uma naturalidade que é assustadora a frieza de um médico, cara, né? Mas assim, ela falou com uma naturalidade que não caiu a ficha, foi caindo no caminho, né? E no momento, a única coisa que eu falei, cara, eu preciso trabalhar. A minha mulher falou, volta pra casa, eu falei, não, tem uma reunião, tava indo no Italy ainda, tem uma reunião, eu vou lá, até encontrei a Duda trabalha hoje comigo, né? A Duda era chefe de bar, fui encontrar com a Duda lá no Italy. E foi quando eu soube que assim, cara, eu tenho um tumor do tamanho de um limão na cabeça, sabe? Que tá esmagando o meu cérebro. E na minha cabeça falava assim, porra, o que eu vou fazer, né? Então a primeira coisa que eu fiz foi respirar fundo e falar assim, cara, dependendo do jeito que eu contar isso pra minha mãe pode ter sei lá, um piripaque. Eu preciso ir em alguns médicos pra tentar entender o que vai acontecer, né? E a minha primeira ida num médico foi assim, cara, é melhor eu morrer que eu vou ferrar a vida de muita gente, né? Então, tipo, o médico ficou 3 horas comigo no consultório, que, cara, é muito chato. Apesar de ser um serviço, e o cara precisar vender o serviço, é um serviço que é um ganho que às vezes é ingrato e a gente fica com muito ódio, sabe? Depois passa, mas a gente fica com muito ódio. Porque ele deixou claro que eu poderia ficar tetraplégico, eu poderia perder a visão, a audição e o movimento do lado direito, eu poderia ter um déficit mental, eu poderia virar um vegetal. Só coisa boa. E essa cirurgia deveria ser feita urgente. E aí passou a gente pro financeiro e a menina falou que a cirurgia custaria 50 mil reais. Cara, eu tava na indústria já, na época eu ganhava um salário de 4 mil reais na indústria, né? Eu tinha acabado de mudar, eu não tinha móveis, não tinha nada, né? Tava devendo muito dinheiro. Então, onde eu ia conseguir 50 mil reais? E aí minha mãe falou assim, minha mãe tava junto, minha mãe falou assim, não, eu vou hipotecar a casa. Eu falei, não, você não vai. Vou falar um palavrão aqui porque cabe. Mas se essa porra desse tumor tá há 20 anos na minha cabeça, ele vai ficar pelo menos mais um, porque eu vou em todos os neurologistas do Brasil. E como são as coincidências da vida, né? Meu cunhado, ele tinha uma amiga. Essa amiga, ela era fonoaudióloga da USP, mas ela era uma fonoaudióloga ferrada, assim. Ela dava aula, até esqueci o nome da escola, mas ela dava aula numa escola super tradicional da França. E aí ela falou assim, ela tava em casa, a gente tava bebendo em casa, né? E a gente falou do problema e tal. Ela falou assim, cara, tem a minha chefe do departamento de fonoaudiologia, ela é muito amiga do pessoal de neurologia. Eu vou falar com ela, né? E aí rolou com elas. E aí ela passou pro chefe de neurologia. O chefe de neurologia falou que queria me atender com urgência. E aí eu falei direto, assim. Eu cheguei com a minha mãe no consultório e falei assim, a primeira coisa que eu quero saber, eu vou morrer ou não? Ele falou assim, na minha mão não.
Aí eu falei assim, sim, então, moleque. Então faça a faca. Vai, caralho. Então faça a faca. Bora, é hoje. E o engraçado, assim, pra resumir, é que o dia que eu fui internado foi um dos dias mais felizes dentro da profissão pra mim, que a gente... eu comprei uma ideia do Cunha, né? E a gente juntou forças, né? O Tony também participou muito ativamente disso. Então a gente juntou forças e todos os bartenders da época participaram. A gente foi lá pra Praça Dom José Gaspar, no centro de São Paulo. Montamos um barzinho lá da Clés Eventos, lá do Roberto, do Guga Munari. E cada um trouxe um ingrediente e a gente trocou um drink por uma doação de água e leite em pó, que a gente conseguiu uma pessoa para levar para Mariana. A gente conseguiu quase 1.000 litros de água e conseguiu, acho que 200 quilos de leite em pó. Sim. Então foi assim, uma coisa que a gente fez sem dinheiro, foi só, cara, vamos fazer. E eu deixei o dia pela metade para me internar e sei lá o que ia acontecer depois. E aí rolou. Fez, depois foi pra recuperação. A recuperação foi bem difícil. Foi, né? Eu tive que aprender a comer de novo, a andar de novo, a falar. Ouvir as pessoas falar me cansava tampão, demais. Né, no Fiquei com olho, tampão no olho por muito tempo. Né? E uma coisa que eu não podia chamar você de pirata, que você dava risada. Então, uma coisa que me deu muita força foi que eu deixei claro para as pessoas. Cara, 2 pessoas que me ajudaram muito, por incrível que pareça, foi o Silas e o Bob. Né? Então, porque eu falava, conversava com os caras e falava assim, cara, não tenha dó de mim não vem se despedir porra nenhuma que eu não sou vaso ruim, não vai ser agora não. Então os caras brincavam comigo, o Bob olhava pra mim assim no meio de todo mundo e falava assim, que você tá olhando meio de lado aí pra mim? Sabe? e assim, sabe, tipo, isso fazia, era uma questão de pertencimento, sabe, tipo, não vinha aquela coisa, aquela energia ruim de tipo, poxa, você se vai, né? Não vou cacete, eu vou ficar aqui. E pra mim, na profissão, foi difícil porque eu fiquei por quase 1 ano com um gosto horrível de metal na boca. Eu tive que reaprender o sabor de tudo. Foi bem difícil. Caramba, que doideira. Foi bem difícil. Mas estamos aí agora, né? Estamos aí, né? Estamos aí. Você tá... Essa é a desculpa pra ser feio agora. Você tá belo, você tá gato. Você melhora a cada ano. Tá, depois eu te pago.